Eu queria, nesse momento, colocar para vocês que a gente está dando sequência nessa questão do módulo de santificação, e hoje a gente especialmente vai ver a respeito da vida familiar. Como anda meu relacionamento familiar? Se você perguntar para qualquer pessoa, qual é o local onde você mais peca? Com certeza é o nosso lar, com certeza é a nossa casa. Ou vai sofrer as consequências desse pecado e das nossas atuações, né? Os nossos erros e acertos ficam evidentes dentro do nosso lar. E o estudo de hoje, o importante é justamente apontar essas questões que trocas entre pais, filhos, esposas, maridos, como é que isso se desenvolve dentro do aspecto cristão. A gente também vai falar um pouco do que acontece no mundo, mais especificamente no que diz respeito aqui à nossa vida como servos do Senhor Jesus. Você poderia imaginar assim, não, mas, Sandro, tem jovens, por exemplo, que saem muito cedo de casa, né, ou por motivo de estudo, ou por motivo de trabalho. Então, no mundo é muito comum, nós estamos vivenciando essa realidade que é dura. Jovens saindo muito cedo de casa e se juntando com outras mulheres, mulheres se juntando com outros homens, sem o casamento. A nossa cultura, não só no mundo, né, judiciária, mas aí fora do mundo também, acabou adotando essa questão da união estável, que é garantir os direitos socioeconômicos de quem está morando junto. Só que essa gambiarra está saindo cara para a sociedade. Está saindo cara. E não resolveu o problema. Eu digo isso porque eu sou conciliador judicial e volta e meia em mediações é um clima horrível a separação. Teve caso, por exemplo, de um rapaz que ele se envolveu com 3 mulheres diferentes e teve filho com as 3 mulheres com quem ele se envolveu. Então, para vocês verem para onde a sociedade está indo. Isso não seria uma novidade para aquilo que a gente tem visto na televisão, na sociedade, pelo que a gente tem acompanhado, né? Agora, se a igreja do Senhor Jesus não avança, não discipula, não mostra o caminho, irmãos, isso vai se perpetuar e a nossa sociedade está aí do jeito que está. Infelizmente, todo o processo de mediação judicial é triste, porque tudo é feito de forma muito automática. O camarada se junta com uma outra mulher e daqui a pouco, não passa muito tempo, assim ele vai lá e desfaz. Só que no meio desse caminho aí, você tem filhos, você tem, enfim, tem várias questões aí envolvidas. Então, essa questão da proteção do lar familiar, ela é extremamente importante. E, aprofundando um pouco mais, eu vou ler esse texto, ele está em Gênesis capítulo 8, verso 21, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Deus colocou essas palavras logo após o dilúvio para Noé. E eu quero destacar essa questão do mal desde a infância. E aí a gente vai estar falando um pouco mais a respeito da vida familiar, né, com os filhos, né? Venho pensando muito a respeito desse verso, e eu nunca tinha visto com esse aspecto, né? E foi muito interessante, porque todas as vezes que você não tem uma resposta para aquilo que Deus fez ou faz, você encontra nesse verso aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Eu vou ler na NVT. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Irmãos, eu vou separar aqui, o que acontece? Essa questão da revelação, daquilo que Deus deixou para nós.
Olha, para vocês perpetuarem de geração em geração, vão passando. Esse era o objetivo. Vão dando continuidade. A questão é que Israel falhou nesse propósito. Você vai pegar ali, por exemplo, em Juízes, capítulo 2, verso 10, o que acontece? Logo depois que Moisés passou o bastão para Josué, e Josué veio a falecer, o que acabou acontecendo? Os juízes passaram a dar continuidade à questão por onde Deus iria falar, através do sacerdote, através do profeta, através desse líder. E tiveram vários. Sansão foi o deles, nós tivemos Débora, enfim. Só que essa época foi marcada por algo de cair o queixo. Como que Deus tira o povo do Egito com tremendo poder, eles atravessam o Mar Vermelho, mas, no entanto, vem uma geração que não conhece a Deus. Não conhece. Não sabem quem é. Por isso, quando você vai lendo Juízes, assim, o povo de Israel só vem descendo a ladeira. É uma situação cada vez pior. Por quê? Veio uma geração que não sabia quem Deus era. Mas o que isso interfere hoje na nossa vida? Tudo. Porque se nós não dermos continuidade, eu digo isso me referindo ao discipulado, os nossos filhos são os primeiros a serem discipulados por nós. E eu achei legal esse texto da NVT, porque ele usa o termo responsabilizados. A outra tradução não coloca dessa forma, mas está bem colocado aqui. É nossa responsabilidade dar continuidade. Israel falhou, mas o povo de Deus hoje como igreja não deve falhar. Ela deve dar continuidade, levando os nossos filhos a esse crescimento e conhecimento de Deus. Vamos continuar. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Provérbios capítulo 4, de 20 a 23. Queridos, esse é o maior objetivo nosso como família. Proteger o coração dos nossos filhos. A terra está permeada pelo mal. A gente vive num mundo caído. Isso está claro e evidente para todos nós. E aí, como é que você vai fazer com o teu filho? Você vai guardar ele em casa? Como é que fica? Como é que você vai proceder? Você vai colocar ele numa bolha? Tem gente que acha que a igreja é uma bolha. E muitos acabam até fazendo dela isso mesmo, mas está totalmente errado. A igreja deve ser um espaço de interação entre os de dentro e os de fora, para que os de dentro tragam os que estão lá fora. Esse é o objetivo. Só que não é isso que muitas vezes a gente verifica muita interferência aí fora na vida dos nossos filhos. E muitas vezes, nós, presos na nossa vida, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina, a coisa não está bem, só que as coisas estão passando, os anos vão passando, você vai deixando, e talvez lá na frente você tenha uma grande surpresa. Puxa, meu filho não quer mais ir para a igreja, meu filho não quer saber do evangelho. Só que todo esse trabalho tem que ser feito ali na tenra idade. Essa é a questão. Desde a infância. Porque o mal está ali. Não foi isso que está escrito lá em Gênesis? O mal está desde a infância. Então é por isso que nós precisamos cuidar dos nossos filhos desde a infância. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que ele está querendo dizer com isso? Não sei quantos de vocês já foram para o interiorzão lá, que só tem aquela estradinha vicinal, e você está trafegando à noite por ela, o que acontece? Você liga o farol do carro, desliga, amigo, você não anda 1 metro. Você liga o farol, e aí você vai trafegando, vai caminhando, e à medida que você vai avançando, o caminho vai se iluminando. É exatamente isso que a palavra de Deus faz. À medida que você vai caminhando, a palavra de Deus vai iluminando a sua mente, o seu coração. Por isso que ele coloca aqui, mantenha-as no fundo do coração. Ou seja, quando seu filho perceber que tem alguma coisa errada, ele... Não é isso que a palavra de Deus diz. Não vou seguir isso aí, não.
O caminho não é esse. Não foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou, não é isso que eu tenho aprendido na igreja. Então, o que nós esperamos é que os jovens, os adolescentes, as crianças sigam o caminho de Deus. E para qual objetivo? Para esse aí. A expectativa é que nós tenhamos famílias fortes, uma igreja forte, e que isso traga impacto na sociedade. A gente tem visto muita gente despreparada, sem conhecimento profundo a respeito do Evangelho, uma teologia furada. E quantos têm seguido essas distorções? Gente, estudar a Bíblia dá trabalho, exige do nosso tempo. Eu queria que essa plenária aqui tivesse mais cheia, né? Eu queria que a gente estivesse fazendo lá no primeiro andar, de repente, né? Com um público bem maior. Mas, enfim, está sendo gravado, né? E eu queria falar de maridos e esposas porque eu diria que é o ponto fundamental. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, é repetido por Paulo lá em Efésios capítulo 5, verso 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É muito interessante porque essa declaração foi feita logo após o momento em que Eva foi clonada de Adão. Nossa, clonada? Irmãos, ela saiu da costela de Adão, né? Deus colocou ali um sono profundo em Adão, né? E nós temos ali o surgimento de Eva. Esposas, Efésios capítulo 5, capítulo 5, verso 22 a 24. Esposas, sujeitem-se a cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Amados, esse é um dos versos mais mal interpretados e mal compreendidos. Porque a sociedade vem vendendo uma ideia de que, de repente, a mulher, ela é capacho do marido. Só que se você for recorrer lá no Gênesis, antes da queda, o que Deus fala para Adão? Ele fala o seguinte: olha, não é bom que você continue só. Eu vou lhe trazer uma companheira, uma auxiliadora, uma cooperadora, alguém que vai estar ao seu lado. Gente, isso foi antes da queda. Tem gente achando que não, mas ficou penoso para a mulher depois da queda e tal. Antes da queda já havia sido colocado como que as coisas deveriam acontecer. Ah, mas eu não concordo. Vá para Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. Peraí, você vai brigar com Deus porque Ele instituiu dessa forma? Ah, mas por que a mulher saiu de Adão e por que não foi, né, a Eva que, né? Como é que é isso aí? Ah, então, Deus ele designou, aí é uma questão biológica, né? Ciência. O homem tem cromossomo XY, a mulher só tem o XX, é isso que vai designar masculino e feminino, o sexo. Se o homem é XY e a mulher é XX, logo, dela não poderia vir Adão, mas de Adão poderia vir Eva. Mas olha que interessante, a partir de Eva, que homem nasceu de algum homem? Fala para mim aí. Todos os homens saíram de mulheres. Vocês percebem que não tem maior nem menor? Deus não trabalha desse jeito. Mas a sociedade, o que ela quer fazer? Empurrar uma condição de humilhação para a figura da mulher, que não existe na Bíblia. Não existe. Isso é criação da nossa sociedade patriarcal. Ah, Sandro, mas você está falando isso
Mas como é que fica a posição da mulher? Provérbios 31, de 10 a 31, vai falar a respeito da mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o criar e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupam, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Irmãos, o que nós temos ali é uma mulher empreendedora. Mas a sociedade quer vender uma mulher perdida, incapaz, ineficiente. E se fala muito na mídia do empoderamento feminino. Depois do que vocês leram, precisa? Gente, quantos anos tem esse texto? A Bíblia já falava. E tem gente procurando. Há um contraste aí que precisa ser mais bem trabalhado. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento bíblico. Vocês estão vendo? Vocês leram alguma mulher aí que... Gente, ela faz coisas que muito homem não faz. Mas não é porque o homem não faz, porque ele também é incapaz ou porque ele é omisso. Nessa época, muitos homens iam para a guerra. E a mulher ficava sozinha. Então ela tinha que se virar. Porque era capaz desse homem não voltar da guerra. Então ela já tinha esse aprendizado de, se eu não correr, se eu não me virar, talvez esse homem não volte. E eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Então, tudo isso que a gente vê dessa questão do empoderamento feminino, esse movimento feminista, amados, isso é para trazer desequilíbrio. Tem mais de Lúcifer por trás disso do que de Deus. Com certeza. Sobrou para os maridos agora. E agora vai pegar. Porque é pesado. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Amados, eu acho que teve uma pregação, o pastor André fez uma menção a respeito do filme A Paixão de Cristo, de que Mel Gibson não economizou violência para demonstrar o quanto Cristo, provavelmente, era comum
que pelo que Jesus sofreu, não chegasse até a cruz. Eu acho que foi exatamente isso que você afirmou, né? Então, mas espera aí, todo aquele sofrimento, toda aquela dor foi por amor. Você consegue medir qual é o comprimento, a largura e a profundidade desse amor? Qual o tamanho desse amor? Irmãos, a gente não consegue medir, a gente não consegue calcular. Mas olha o que Paulo está dizendo em Efésios. É com esse amor que os homens devem amar as esposas. Aí eu pergunto para você, o que é mais pesado? Se sujeitar ao marido ou amar ao mesmo nível que Cristo ama a igreja? Vocês percebem que você não tem muito... não dá. Sem Jesus, não dá. Esses são parâmetros cristãos. O homem aí de fora, o mundo, não conhece, não sabe. Não entende. Ah, Sandro, mas olha, tem muito homem que não ama a si mesmo, que não ama a Cristo e que, consequentemente, não vai amar a sua esposa. Ok, então por que você casou com ele? Por que você casou com ele? Que provavelmente esse homem não entregou a vida para Jesus. Eu e minha esposa, nós somos... namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e meio. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Nós tivemos algumas questões na nossa vida e tal, que de alguma forma, até porque ela estava no campo, voltou do campo missionário, né? E tudo aconteceu muito rápido, mas a gente entende que Deus ali abençoou grandemente a nossa união. Esse ano a gente está completando 31 anos de casado. A minha esposa foi a única mulher com quem eu namorei na vida, né? Então, assim, Deus me abençoou. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Espero que ela diga a mesma coisa. Está fazendo coraçãozinho lá? Amados, qual é a melhor maneira da gente demonstrar amor pelas nossas esposas? Qual é a melhor maneira? Você precisa ter uma linha de diálogo dentro de casa. Eu queria saber que homem iria pensar em pintar as paredes de casa sem falar com a esposa. Que homem iria... não, eu estou pensando em trocar de carro. Mesmo que a esposa não manje nada de carro, compra lá o que você achar, tal. Ele vai compartilhar com ela. Ele vai dividir com ela. Ele verifica as necessidades dela. Ele vai agir com amor. Então, essa sujeição que é colocada, essa forma... Porque, veja bem, não, mas... e se ele for por um lado... Diálogo, é para isso que tem a igreja, é para isso que tem pessoas aqui para ajudar. Esse equipamento aí se chama jugo. E não julgo. Tem um L aí no meio, não sei se está claro para vocês, né? Está bem grande. Esse equipamento serve para arar a terra. E você prende 2 bois ali e eles vão em linha para poder arar a terra. E é interessante porque Paulo ele vai usar essa ilustração exatamente do jugo, né? Exatamente dos descrentes que se associam com crentes. Olha, a gente vai ler o texto agora. O que vai acontecer é a imagem que vocês vão ver agora. Isso é o jugo desigual. Vocês percebem aí que os pés do camelo, eles são mais altos, e o pescoço dele também. Os dois estão em conflito, os dois estão sofrendo. Está difícil para os dois arar a terra. Essa comparação que Paulo faz em 2 Coríntios capítulo 6, 14 a 16. Não se ponham em jogo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Muitos casais passam por problemas. Às vezes não é porque o marido
ou a esposa não sejam convertidos. Mas é porque falta embasamento bíblico, falta conhecimento de Deus. Agora, a partir do momento que seu filho ou sua filha começa a se envolver com alguém de fora, sendo os sinais vermelhos. Isso é uma posição de desrespeito para com a palavra de Deus e para com os seus pais. Então, acendeu o sinal vermelho. Olha, não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. Esse casamento, se esse namoro prosperar, esse casamento não vai dar certo. Ah, mas como você sabe? Ele acabou de dizer aqui. E olha ali, ó. Você vai viver a vida assim? Não é comparando o homem e a mulher à posição do camelo, mas a posição de sofrimento em carregar algo para o qual não se está preparado. Uma pessoa descrente não conhece o Evangelho, não conhece a Deus. Então, como que vai ter essa associação? Veja bem, estou me referindo a uma associação conjugal. Serve para a societária também, vai pelo mesmo caminho. Fazer sociedade cristão com não cristão é a mesma situação. Não vai dar certo. Não vai prosperar. Isso não vai para frente. Só fazer aqui uma pequena acréscimo, se você me permite, não é no sentido de corrigir, mas no sentido de dar abordar o mesmo assunto por um ângulo diferente aí. Porque invariavelmente nessa questão societária, na questão conjugal, sempre vai aparecer aquela pessoa que diz, mas no meu caso, mas eu conheço uma situação, eu conheço um exemplo em que, pode haver casos de sociedade, casamento até que caminharam bem apesar das diferenças, mas isso é circunstancial e não muda de forma alguma o princípio. O princípio é princípio. E talvez a forma mais interessante que eu vi sobre essa questão do cuidado com o engajamento emocional visando um casamento, veio um casal de jovens que a gente pastoreou no nosso contexto anterior. Eles chegaram já namorando, ela estava voltando, estava se reconciliando com Deus, voltando para o contexto de igreja local, e ele incrédulo, ateu. Elas começaram a frequentar a igreja, estavam pensando que ele conhecia. Lá na frente ele tomou uma decisão por Jesus, um engenheiro muito racional e tal, mas caras de Deus hoje. Né? Mas foi muito interessante que sempre que alguém apontava os dois como exemplo de que deu certo, eles falavam, não nos tome como referência. Perfeito. Não nos tome como referência. Nós erramos, Deus tem misericórdia, mas nós não queremos ser exemplo para ninguém dos encaminhamentos que demos para a nossa vida lá atrás. Deus tem misericórdia. É só isso. Não nos use como argumento para a manutenção de uma ideia que vai contra o princípio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque aquilo que é circunstancial, precisa dizer como que é circunstancial. E o princípio continua valendo. Com certeza. Sandro, diga. Só o Haroldo Reiner dava uma ilustração que eu acho fantástica, falava de uma companhia de avião. Se você sabe que cada 10 voos, 9 caem e 1 chega no local, você vai tomar esse avião? De jeito nenhum. Então ele usava essa ilustração para esse caso. Fala, Marcelo. Eu sou um exemplo disso que o André falou, né? A gente é um exemplo. Porque eu me converti depois de 1 ano que a gente começou a namorar, né? Eu sempre falo, a Edi começou com um jugo desigual, né? E deu sorte. Mas graças a Deus, Deus mudou, né, meu coração. Mas eu era completamente mundano até os meus 21 anos que eu me converti. Aí ela me apresentou o Evangelho e eu me converti. Ok. Mas também conheço uma amiga que ora há mais de 20 anos pelo marido. O marido nunca se converteu. Irmãos, a gente só precisa esclarecer aqui que algumas mulheres se convertem, tomam uma decisão para Jesus, e ela, obviamente, já vem de um relacionamento. Então, essas pessoas, elas deverão vir para a igreja e ter um encontro com o Senhor Jesus do jeito que elas estão. Ok? Esses princípios
eles são, de alguma forma, colocados como uma base para a nossa vida aqui na igreja, para os nossos filhos. Mas tem muita gente aí que está passando por N situações e que, pela misericórdia de Deus, ele já alcançou ou vai alcançar. E essas pessoas virão como elas estão. Um rapaz que a gente estava discipulando, o irmão dele passou por essa situação de ter se relacionado com 3 mulheres diferentes e ter filho com 3 mulheres diferentes. Quando ele leu o texto de que precisava ser fiel à esposa, a primeira coisa que ele falou eu preciso bater um papo com meu irmão sobre isso, antes que ele arrume outra esposa, outra mulher. Então, quer dizer, para vocês verem que, à medida que você discute, debate o assunto, traz luz, traz esclarecimento, e é esse o nosso objetivo. Principais objetivos de Satanás: destruir o homem, destruir a mulher, destruir o casamento, destruir os filhos deste casamento. E isso começou lá em Gênesis capítulo 3. Abordando algumas questões envolvendo o casamento. Pessoal, essa figura do burro aí, não é que, não, o casal está sendo ignorante, está sendo... Não, muitas vezes está sendo teimoso. Sabe o burro quando empaca e não quer sair do lugar? Casais que identificam os seus objetivos. O casalzinho acabou de se casar e está cheio de ideias, tanto o marido como a esposa, mas eles têm responsabilidades para com as igrejas da qual eles participam, o local onde eles trabalham, o local onde eles estudam. Só que aí o que acontece? Quebra de diálogo, quebra de entendimento. E aí, o que acontece? Cada um tem um objetivo, e eles não combinam esses objetivos. Veja bem, é apenas um diálogo. Gente, eu estou falando aqui de uma situação de, por exemplo, eu vou me inscrever no concurso, tá, mas você viu que se você passar, você vai lá para o Amazonas? Só que eu trabalho, eu tenho uma empresa aqui, eu estudo aqui, como é que eu vou com você para lá? Então, peraí, não é por aqui, o caminho não é esse. Mas quantos não entram no relacionamento com a cabeça de solteiro? E não dá, não é isso. Aí vai acontecer isso aí, ó. Cada um puxando por um lado. Gente, nem tudo é culpa de Satanás, tá? Nem tudo é culpa de Satanás. Casais que começam a caminhar para lados opostos, exatamente isso que eu falei, né? Um começa a esconder a vida do outro de forma muito estranha. O diálogo já foi embora, a vida sexual também, e aí começa a aparecer o bode de fora. E agora, com rede social, isso está cada vez mais sendo impulsionado. Gente, eu não sei se foi em 1998 ou foi no ano 2000, quando a internet era discada. Alguns aqui não vão se lembrar disso, né? Eu fiz uma conexão com a América Online e apareceu aquela janela cheia de opções e tal, e aí eu cliquei em bate-papo. E aí tinha um grupo ali conversando e tal, e aí você podia conversar separadamente com uma pessoa. E aí, randomicamente, automaticamente, você é selecionado para falar com alguém lá. Aí começa um diálogo. Aí eu comecei a conversar com uma moça do Rio de Janeiro. Eu tinha 6 anos de casamento. Aí perguntei quem era, tal, e pá, e conversa, tal. Aí encerrou a conversa ali, foi bem breve. Quando eu desliguei, a primeira coisa que me veio na mente: o que a minha esposa iria pensar dessa conversa? Com uma desconhecida. Não sei quem é, diz que está em outro estado. Que conversa é essa? Eu me propus ali, nunca mais entrar nesse tipo de diálogo. Nunca mais. Sala de bate-papo, negativo. Quantos homens nós presenciamos, inclusive tem gente até da nossa família, começou com essa linha de diálogo
por rede social e culminou com a separação da esposa. E quantos? Casados. Mas por quê? Vidas caminhando para lados opostos, morando embaixo do mesmo teto. E aí o que acontece? Filhos no meio disso, né? Tem gente que acha que criança é boba. Gente, criança pega tudo no ar. Sabe que a coisa não está legal, sabe que a coisa não está bem, que está desequilibrado ali. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, isso foi recente, tá? Foi questão de 2 semanas aí para trás, né? Isso eu li no jornal. A mulher que começou a se relacionar com Johnny Depp pela rede social. Na verdade, era alguém se fazendo passar pelo Johnny Depp, só que ela tinha 50 e poucos anos, e aí o que aconteceu? Aquele camarada a levou a vender a casa e o apartamento e o carro e entregar o dinheiro para ele, para ajudar na causa contra a ex dele. E a mulher fez isso mesmo. Aí ela foi parar na delegacia, porque foi quebrado o relacionamento ali, ela não conseguia falar mais com o camarada. E aí a polícia, assim, né, se esconderam para dar risada da senhora, pelo que tinha acontecido. Olha, a senhora foi enganada. Gente, a mulher não é burra, não é ignorante. Mas naquele momento ela estava sensível. Já vinha frustrada com alguma coisa. Então, no momento em que a pessoa está envolta por emoções, a razão, se manda. Ouça, acho que foi semana passada, teve uma notícia bem engraçada sobre isso que você está falando, né? De pessoas que se relacionam pela internet. E uma mulher, ela começou a se relacionar com uma pessoa que se dizia um astronauta, que estava no espaço. Mesma coisa. E que precisava de dinheiro para voltar para a Terra e que talvez levaria ela para a Lua. E aí ela vendeu tudo para ajudar esse homem a voltar para a Terra. Então, a diferença desse caso é que eu achei que isso daí fosse balela, conversa, né, de internet. Mas não, isso estava impresso, tinha boletim de ocorrência aberto e tudo mais, entendeu? Isso de fato aconteceu. Então, para vocês verem a que ponto uma pessoa pode chegar, uma vez que ela está sensível a essa questão. Carente. Sim, exatamente. Essas brechas que são abertas aí, né? Casais que pedem ajuda e percebem que tem algo errado. É aí que entra o momento de você procurar nosso pastor que está aqui, presbítero, seu líder de PG. É um momento que, olha, a coisa não está legal. A coisa não está legal. A coisa não está bem. Eu e a dona Liliane tivemos a oportunidade de trabalhar com a vida de muitos casais. E, gente, era um tal de um atacar o outro, e isso e aquilo. Essas pessoas vieram a se converter, entregaram suas vidas para Jesus. Houve ali uma restauração, e é maravilhoso ver como o Espírito Santo de Deus age, transformando a vida das pessoas. E sabe o que é interessante? Os nossos filhos puderam acompanhar. Eles viram que esse negócio de Jesus não é balela, não. Que Jesus transforma a vida das pessoas. Eles presenciaram isso. Então, isso cada vez mais vai fortificando e criando alicerces também. Porque, olha, não é só o casamento dos meus pais que vem dando certo. Eles fizeram com que o casamento de outras pessoas fossem reconciliados, por causa da palavra de Deus. Enfim, a igreja, ela vai cumprir o papel dela. Gente, não é a sociedade aí fora, não é governo. Somos nós como igreja. A partir do momento que o Senhor Jesus está no nosso coração, e nós vamos permitir que Ele nos use para abençoar a vida de outras pessoas. Casais que se reconciliam, atuam juntos em prol do crescimento do lar. Casais que se ajudam mutuamente. Eles vão desfrutar juntos das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para oferecer, daquilo que Deus tem para dar. Eles não vão ficar mais com aquela briga, né? Isso é meu, isso é seu, eu vou para cá, eu vou para lá. Não. Vão seguir um caminho de diálogo. Agora, o inverso também é verdadeiro, né?
Quando você tem uma divisão, é porque você tem duas visões a respeito da mesma coisa. E aí, amigo, vai cada um para um lado. E aí entra essa questão do jugo desigual que a gente apresentou agora. Olha, o padrão de Deus foi colocado, seguimos o mesmo padrão bíblico, os princípios de Deus. E eu posso dizer para vocês que, sem a cruz de Cristo, sem chance. O casal precisa ter a mesma mente, os dois precisam ser convertidos no Senhor e andarem juntos nesse conhecimento. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela tem feito esse investimento em jovens profissionais, nas novas gerações. Só que é importante que nós, como pais, façamos a nossa parte dentro do nosso lar. A igreja está fazendo a parte dela, nós dentro de casa fazemos a nossa, e nós somos igreja, juntamente com a nossa instituição aqui, CB Moema. Principais objetivos do ser humano: ser feliz, ser bem-sucedido. Amados, se a gente for verificar lá no Éden, o homem era feliz, ele era bem-sucedido. Estava tudo flat, tudo direitinho. Mas aí o que aconteceu? Por causa do pecado, o homem ele continua buscando a felicidade, mas de forma não autêntica. Ele vem buscando de forma artificial. Pô, mas como assim artificial? Pensa você aí. Você pode comprar um colchão, daquele de 10 mil reais, de 20 mil, só que você não tem como comprar o sono, não. Não dá. Você pode comprar a melhor casa, o melhor apartamento, mas um lar harmonioso você não tem como comprar, não. Você pode ter o melhor plano de saúde, o melhor hospital da cidade, mas você não tem como comprar saúde. Porque todos esses itens que eu comentei aqui vai depender do seu estado de espírito para com Deus. Para dormir, para morar, para conviver, para ter saúde. Mas é tão maravilhoso que até para a saúde, Deus resolveu o problema nos dando a vida eterna. Morrer todos nós vamos, mas ressuscitar nem todos, infelizmente. Isso é privilégio apenas para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questões que incomodam muito o ser humano. Para pensar e colabora se na relação que eu vou te dar aqui falta alguma. O homem tem medo de ser preso. Todo homem tem medo de ser preso. Ainda mais se for injustamente. Todo homem tem medo de ser preso. Fica enjaulado, afastado da sociedade lá, né? Passar fome. Ninguém quer passar fome. Ninguém. Ser assaltado, perder tudo que você tem, tudo que você constituiu. O homem tem medo de perder seus bens, tudo aquilo que ele... O homem tem medo de ter uma grave doença. Ser humano, geral. Ele tem medo dessas coisas. Ser preso, de perder tudo que ele tem, perder a saúde e passar fome. O que automaticamente ele vai fazer? Assim, ó, pá! Ele vai tentar acumular o máximo de riqueza que ele puder para cobrir essas possibilidades. E isso é quase que intuitivo. Isso salta, transborda. O ser humano transpira esse negócio. Medo. E é por isso que o dinheiro concorre no seu coração contra Deus. É por isso que o seu coração, peraí, é o dinheiro ou é Deus? Como é que fica esse negócio? Mas é ali, ó, que está a briga no seu coração. O que é ser feliz, afinal de contas? Gente, ser feliz é uma questão de bem-estar. Então, independe de recurso financeiro.
mas depende do seu contentamento, de o quanto você é grato pelo momento que você está passando. Ah, não, mas eu estou passando por uma situação, tal. Mas tem gente pior que você. Olha o paradoxo, para pensar. Tem muita gente por aí que está andando com um carro importado e mora num apartamento que ainda vai ser quitado, que até aí não há nenhum problema, tá certo? Só que aquele mendigo que você está vendo passando com uma carroça ali na rua, está menos endividado do que ele. Para pensar para você ver. Não é estranho? Não parece que o homem vem acumulando problema nas suas costas o tempo todo? Qual é a ideia? Suprir artificialmente o paraíso, a vida boa, o Éden. Mas esse equilíbrio e essa vida boa nós só encontramos em Deus, não tem outro jeito. Fora disso, quando é que o homem cai na real de que ele estava apontando para o lugar errado? Quando ele passa dos 70, 80 anos e aí ele vê como Salomão teve essa experiência, né? Olha, tudo foi vaidade, nada disso valeu a pena, não sigam esse caminho, não é por aí, não é isso. Por que eu estou tocando na parte de finanças aqui? Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. É tão interessante porque você pode passar, de repente, boa parte da sua vida ensinando seus filhos a ganhar dinheiro, mas dificilmente você vai passar a sabedoria para ele de como gastá-lo. Só que ele está vendo como é que você está gastando. Ele está olhando o tempo todo o que você está fazendo. Ele está vendo. E ele tem a crítica dele ali. Poxa, acho que isso aí... eu vou fazer assim também. Ou não. Ele está vendo, gente. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Gente, isso está em Êxodo 20. Paulo repete aqui em Éfeso, para os Efésios. Mas é isso aqui. É a promessa de Deus. Foi o primeiro mandamento que Deus colocou, prometendo que, olha, se você agir dessa forma, vai acontecer isso. E é tão interessante porque lá no Êxodo, essa questão da vida eterna não estava exemplificada ali naquele momento. Mas é interessante que essa questão da vida longa na terra, é aqui que ele está se referindo. Mas é tão interessante porque aqueles filhos que seguem papai e mamãe na fé, não vão ter uma vida longa apenas aqui na terra, mas no céu, eternamente. Agora eu pergunto para vocês, como é que o filho vai honrar papai e mamãe separados? Não vai dar. Não tem como. Vocês percebem que quando a palavra de Deus vai se referir ao pai, a mãe está sempre grudada. Olha ali o texto. Pai e mãe. É o tempo todo assim. Filho de peixe, peixinho é? Filho de crente, crente será? Tiveram essas situações aqui, ó. Ele e seus filhos, Rofini e Finéias, que a Yarinha até apresentou para a gente no domingo passado, fez um breve comentário. Samuel e seus filhos, Joel e Abias. Davi e seu filho Absalão. Salomão e seu filho Roboão. Todos esses líderes, homens de Deus, tiveram experiências ruins com seus filhos, porque não deram prioridade a eles. Filhos de líderes na igreja. Olha só que a carta de Tito. Presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. É tão estranho que a figura do pastor aqui é a única profissão que, para ele poder exercer, precisa ter harmonia no lar. Porque como é que ele vai ser exemplo na igreja se a casa dele, a coisa não tá bem? Tivemos experiência também com pastores que os filhos não permaneceram no evangelho e dureza, muito complicado. Priorizaram a igreja, priorizaram
o crescimento, o desenvolvimento da igreja, mas o lar, infelizmente, ficou para trás. Isso revela, irmãos, que vai existir uma incapacidade da nossa parte em não saber criar os filhos no caminho de Deus. E também, que a nossa fé também não está firmada nesse Deus, porque eu não consigo passar isso para o meu filho. Eu vivo o tempo todo com eles e não vou conseguir transmitir, despertar esse desejo em se aprofundar com Deus e com o Senhor Jesus. Então, quer dizer, isso precisa transpirar na nossa vida, né? É algo que precisa estar junto ali. Quando os filhos se afastam do Evangelho, é culpa de quem? Dos pais ou dos filhos? Eu diria um pouco de cada lado. A gente não pode dizer que foi, olha, totalmente isso, totalmente aquilo. Não, isso estaria errado, mas há um conjunto aí de situações. E a igreja precisa estar antenada para isso que está acontecendo, né? Por que a gente está tendo tantos jovens, tantos adolescentes saindo do convívio nas igrejas? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Olha aí de novo, pai e mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Essa colocação aí, coroa de graça e colar de honra, significa bênção de Deus, significa que Deus vai alcançar esse filho. Provérbios 23, não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Gente, esse daqui não é um tema polêmico, ele é muito simples. Meus filhos foram disciplinados na hora certa, no lugar certo, que é no bumbum, sem raiva, sem ódio, sem rancor. Agora, aquele pai, aquele mãe que fica postergando, quando ele pega a criança, ele quer matar a criança. Opa! Aí isso não vai servir de bênção, nem para a criança e nem para você. Existe o momento e a hora certa para que isso seja feita, essa correção. Ah, mas o psicólogo tal, a sociedade... Amados, isso aqui é a palavra de Deus. É tão estranho porque nós temos pessoas, até na nossa família, que estão seguindo esse caminho. Mas aí você vai verificar, são pais já com idade avançada, que é uma outra questão. Então, fica pesaroso disciplinar a criança. Por quê? Eles estão tendo filhos muito tarde. Muito tarde. E a cabeça já está diferente. Só que a criança é uma danada levada da breca. Os avós não suportam. Porque a criança não para quieta, não para. E os pais, infelizmente, a gente não sabe o que vai ser dessa criança. Porque se na tenra idade você já não está... A palavra certa aqui, irmãos, é adestrar. Ah, mas Sandro, na nossa cultura, na língua portuguesa, adestrar não é para animal. Não é. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que é instrução, que é correção. É a mesma palavra. É a mesma. É que a nossa cultura adotou isso para animal. Mas olha só, quando a criança pega e vai querer colocar o dedo na tomada, você vai lá e disciplina ela. Até que ela comece a entender que, não é para mim fazer isso. Não, não é. Nós já conhecemos crianças, gente, que os pais tinham que tirar o botão dos fogões porque ela ficava lá virando. Em tempo de botar fogo na casa, porque escapava o gás lá e aí tinha que ficar tirando os botões do fogão. Que é isso? Quer dizer que a criança manda nos pais? É isso? É isso que a gente está vendo aqui? Não é. Agora também, vai ficar disciplinando toda hora. Não, também não é isso. Vai ter um momento de conversar. E à medida que a criança vai crescendo, esse diálogo vai melhorando. Se vocês perguntarem para os meus filhos, vocês vão verificar que eles se lembram muito bem dos momentos em que eles mereceram a disciplina. Olha lá, o Guilherme está balançando a cabeça. Não foi combinado, não. Palavra de Deus. Nós temos exemplos vivos aqui. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-no com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amados, a gente está numa era em que há muita competição.
você tem videogame, você tem os canais de streamer, você tem Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, times de futebol e por aí vai. E aí você acaba descobrindo que, poxa, eu tenho que ficar atrás do meu filho. Você fez isso, você fez aquilo. Gente, isso é cansativo. Mas faz parte, tem que ser assim. O problema é dar as costas e deixar ele fazer do jeito dele as coisas. O Guilherme, tudo bem que era uma outra época, né? Já está com 23, mas na época, entre os 15 e os 17 anos, a internet no celular dele era travada. Porque naquela época, ainda tem muito hoje, mas naquela época, assim, você acessava a pornografia muito fácil. Muito fácil. E você ainda tem isso hoje. Então, assim, não dá para o filho também ficar escondendo o celular. Não, ele tem que estar desbloqueado e os pais precisam ver o que ele está vendo, o que ele está fazendo. Enquanto mora embaixo do mesmo teto, ele deve satisfação para você. Não dá para deixar, não dá. O mundo é mau, está caído há muito tempo. Esses parâmetros precisam ficar claros nas nossas vidas. Eu vou deixar esse versículo, é o resumo de boa parte do que a gente pode ver hoje aqui. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Mas eu quero louvar a Deus por esse tempo aqui hoje com vocês. Foi bastante corrido, mas eu espero que tenha sido proveitoso.